Olá, tudo bom? Muitas pessoas sofrem com sangramento, dor ao evacuar, coceira anal e ficam na dúvida se isso está relacionado ou não com uma hemorroida. Ficam na dúvida se é uma hemorroida simples ou complicada e não sabem nem se devem procurar médico. Quais são os sinais de alarme que o nosso corpo dá? Como a alimentação pode ajudar? Eu vou te falar tudo isso nesse vídeo aqui, você vai amar. Fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você já teve algum desses sintomas ao evacuar, se você já teve um diagnóstico de hemorroida ou outra complicação intestinal. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra também de deixar o curtida no vídeo, isso é super importante pra mim, isso mostra pro YouTube que você apoia o canal e que você confia no meu conteúdo. Vamos começar a falar então sobre essa questão da hemorroida, porque muitas pessoas sofrem com isso. A hemorroida, na verdade, são veias dilatadas na região do reto e do ânus. Elas se formam basicamente por um aumento da pressão naquele local, e isso é uma coisa que pode ser comum na vida de muitas pessoas, né, infelizmente. A principal causa da formação das hemorroidas, do aparecimento das hemorroidas, número 1, é a constipação e aquele esforço para evacuar ao longo do tempo. Muitas pessoas ficam anos e anos constipadas, não tratam a causa da constipação e ficam muito tempo sentados no vaso para conseguir evacuar. Muitos minutos, tem gente que passa até mais de horas sentado fazendo aquele esforço. Isso aumenta muito aquela pressão ali na área do reto, do ânus e pode favorecer o aparecimento da hemorroida. Justamente passar muito tempo sentado vai fazer com que você fique com maior risco de ter a hemorroida. O envelhecimento também pode ser um fator de risco, porque a gente tem um enfraquecimento dos tecidos, das veias, né, de uma maneira mais ampla. E a gravidez e o aumento da pressão intraabdominal pode favorecer a hemorroida. Inclusive, se você é uma pessoa que está muito acima do peso, e uma pessoa que tem muito peso, né, muito acúmulo de gordura na região visceral, central, abdominal, também por uma questão de peso aumentado, pode favorecer. Estima-se que mais de 50% das pessoas vão ter hemorroida em algum momento da vida, e tem pessoas que têm uma hemorroida simples e hemorroida complicada, hemorroida interna e hemorroida externa. Vamos falar um pouquinho dessas diferenças. A hemorroida interna, como o nome diz, fica dentro do canal anal. Geralmente é uma hemorroida que não dói, pode sangrar de forma indolor. Já as hemorroidas externas são aquelas que ficam na parte externa do ânus. A pessoa consegue visualizar aquela veia mais inchada, podem causar dor, coceira e inchaço e podem inflamar e complicar. Então, existem hemorroidas que você nem sabe que tem porque estão internalizadas e outras que é mais fácil de você mesmo visualizar com o espelhinho quando você vai, né, fazer sua higiene, depois do banho e tudo mais, tá se sentindo com coisa estranha. Algumas você consegue observar, outras realmente só indo no médico. Vamos falar também do sangramento, né? Porque muitas pessoas que sofrem com hemorroida acabam tendo em algum momento um episódio de sangramento. Tem pessoas que têm de forma recorrente. O sangramento mais comum da hemorroida é aquele que é vermelho vivo, porque o sangue acabou de romper ali aquele vasinho, em pequena quantidade e que aparece no papel higiênico quando a pessoa vai fazer a higiene, ou pinga no vaso, pingos de sangue no vaso. Mesmo assim, a gente tem que falar que todo sangramento anal tem que ser avaliado por um médico, principalmente depois dos 40 ou 50 anos, porque pode não ser só hemorroida, pode ser um sinal de outra complicação no intestino, até mesmo de câncer intestinal. Isso é muito grave. Então, não é porque você já tem uma hemorroida antes que você vai falar, ah, tudo bem, tô sangrando aqui, não preciso ir no médico. Tem que fazer um acompanhamento, sim. Possivelmente, seu médico vai passar uma colonoscopia para avaliar se é só uma hemorroida ou outra questão. Não deixe isso passar em branco, tá? Isso pode ser perigoso para você a médio e longo prazo. Existem as hemorroidas, entre aspas, mais simples, em que a pessoa tem aquela sensação da veia ali, essa coceira, às vezes um leve sangramento, e tem as hemorroidas mais complicadas. Existem algumas complicações da hemorroida. A primeira delas é a trombose hemorroidária, e a complicação mais dolorosa é como se formasse um coágulo dentro da veia hemorroidária, geralmente externa. Os sinais típicos são dor intensa e súbita na região anal, caroço duro e sensível e dificuldade para sentar e até mesmo para caminhar.
Esse quadro não dá apenas um desconforto, que é terrível, mas dependendo da intensidade, pode exigir uma medicação específica, drenagem desse trombo e até mesmo um procedimento cirúrgico. Então, se você tem sentido muita dor, é importante ir ao médico. Também existe a questão, que é uma complicação, do sangramento crônico e possivelmente uma anemia, porque se você tem um sangramento crônico ali, diariamente, ou várias vezes por semana, ou todas as vezes que você evacua, que vai fazer higiene, você vai ter perda de sangue. Isso ao longo de semana e meses, com a perda de sangue, você perde também ferro, você perde proteína, você perde nutrientes, pode levar a anemia. Principalmente mulheres e idosos. As mulheres, porque já tem um sangramento menstrual mensal, acresce mais essa perda através do ânus, e os idosos, que muitas vezes podem ter quadros de anemia associados. Então, os sintomas normalmente são relacionados com aquele cansaço, aquela fadiga persistente, fraqueza, tontura e até mesmo uma queda do rendimento físico e mental, muitas vezes subestimado. Então, se você sempre vem perdendo sangue, mesmo que pouquinho, como eu te falei, super importante ir ao médico para tentar reverter isso. Outra complicação é a hemorroida prolapsada, quando tem um prolapso da hemorroida. Isso acontece em casos mais avançados, que é quando a hemorroida sai do reto, ele sai do ânus, e durante esse momento da evacuação, ela pode não retornar sozinha, a veia sai e depois fica para fora mesmo do ânus, do canal anal. Pode causar dor, secreção e inflamação. E esse tipo de quadro raramente vai melhorar só com uma mudança de estilo de vida e alimentação. Muitas vezes é exigido um tratamento médico também. Outra complicação são quando a pessoa que tem hemorroida tem as fissuras e infecções locais ali associadas. E essas hemorroidas inflamadas podem facilitar microlesões, aumentam o risco de fissuras anais e favorecem uma infecção local ali persistente. Aí o resultado é aquilo: dor intensa ao evacuar, ardor persistente, sangramento doloroso. O que isso faz? A pessoa tem medo de evacuar. Quando a pessoa tem medo de evacuar, ela prende mais, ela evita evacuar. Quando a gente não evacua, o nosso intestino grosso reabsorve mais água das fezes. As fezes ficam mais duras, mais difíceis de evacuar, e na hora que você evacua, dói, machuca, sangra. Então é um ciclo vicioso mesmo, é super importante que você mude a alimentação para evitar que isso aconteça. Antes de falar da alimentação, eu quero te falar sinais de alerta que nunca devem ser ignorados se você tem algum tipo de problema intestinal, de hemorroida ou não. Sangramento intestinal, principalmente abundante, tem que ir o mais rápido possível para o médico. Se o sangramento não é mais do que um pingo ou uma leve coisinha que sai no papel higiênico, se você já tem hemorroida, né? Se você não tem hemorroida, qualquer sangramento deve ser sinal de você ir no médico o mais rápido possível. Mas se o sangramento está muito abundante, tem que ir no médico o mais rápido possível. Fezes escuras, melena, mal cheirosas, também é outro sinal de que esse sangramento pode estar mais para cima, tem que ir no médico mais rapidamente. Dor abdominal durante o processo de evacuação, perda de peso sem explicação, sem fazer dieta, alteração do hábito intestinal, sempre era preso, agora está solto, sempre era solto, estava preso, mudança no tamanho, no formato das fezes, tem que ir no médico. E histórico familiar de câncer coloretal, de pólipos intestinais, a pessoa tem que ir no médico fazer um exame, provavelmente colonoscopia. Nem todo sangramento intestinal é hemorroida. Pode ser uma complicação mais grave, então a gente não pode subestimar nesse sentido. Agora, pensando que você já teve um diagnóstico, você foi no médico, você fez o diagnóstico, você já sabe que é só hemorroida, o que você pode fazer para prevenir que ela piore ou melhorar o processo de evacuação, né? Primeira coisa, com certeza, é focar nas fibras, principalmente as fibras solúveis. O ideal é que a gente tentasse consumir, com hemorroida ou sem hemorroida, pelo menos 20, 25, 30 gramas de fibra por dia para formar mais o bolo fecal, bastante água associada para hidratar essa fibra e favorecer a expulsão do bolo fecal e diminuir o esforço evacuatório. Quando as fezes estão em maior volume, bem hidratadas, umectadas, é mais fácil de evacuar. Então, muita fruta com casca, psyllium, chia, legume, grãos integrais, verduras, leguminosas de grão de bico, lentilha, ervilha, feijão, são ótimas opções para você garantir os seus aportes de fibra.
Segunda coisa, já dei um spoiler antes, mas sempre quando a gente aumenta a fibra, a gente tem que ter uma hidratação adequada. Se a gente aumentar muito a fibra e não aumenta a água, as fezes acabam ressecando ali dentro, porque as fibras não conseguem se hidratar. Então, o ideal é aumentar muito o aporte de água, pelo menos 2 litros ou até mais por dia, para garantir que as fezes fiquem mais macias, né, durante o processo de evacuação. Terceira coisa, evitar ficar muito tempo sentado no vaso. Espera ter o reflexo para ir sentar no vaso. Eleva as pernas, né? Bota um banquinho ali para favorecer a estrutura fisiológica. Evita levar celular, levar livro, revista para o vaso sanitário, para evitar ficar mais tempo do que você deve lá. E aquela história, deu vontade de evacuar? Vai logo. Evita prender, porque às vezes você tem essa sensação, não vai, você perde o estímulo. E aí depois, para você conseguir ter o estímulo de novo, passam às vezes dias, dependendo da pessoa, se ela é muito constipada. Então, a partir do momento que você teve o estímulo, vai, faz o que tem que fazer e sai dali, não é para ficar passando tempo no vaso sanitário. Outra coisa que cientificamente está comprovado que ajuda muito na hemorroida é o exercício físico regular. Quando a gente tem um exercício físico regular, a gente melhora o trânsito intestinal, o que ajuda a reduzir a constipação e ajuda no controle do peso também, que também está associado, como eu te falei, a muitos quadros de hemorroida. Então, lembra que uma correta higiene é fundamental. O ideal é que você não se limpe com papel higiênico, e sim que você lave mesmo a região anal após a evacuação com água e sabão neutro e seque com uma toalha específica para isso. Quando for indicado, o médico pode te passar cremes ou não, às vezes até mesmo analgésicos ou corticoides, mas sempre com orientação médica, tá? O principal, no caso da hemorroida, é você manter a região sempre muito limpa e sequinha. Me conta aqui embaixo, então, se você sabia que a hemorroida podia ter várias complicações assim, se você já teve alguma delas, se teve alguma mudança aí que você fez no seu estilo de vida ou alimentação que te ajudou, compartilha, né? De repente você também ajuda mais pessoas. Vamos ampliar essa corrente do bem, esse que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!